Hoje eu vou falar de um assunto muito importante que é sobre o quê? É sobre o seu sonho no piano clássico. Ou seja, eu sei que você tem um sonho de chegar um dia de poder tocar qualquer peça de forma memorizada no piano. E hoje eu vou te ensinar como você aprender qualquer peça e memorizar a partitura no detalhe para você não esquecer e você ter segurança na hora que você estiver tocando ao vivo. Então, hoje eu vou ajudar vocês a como aprender de fato a memorizar a partitura. Hoje eu vou usar como exemplo para o vídeo de hoje a Sonatina de Clementi, Opus 36, número 3. Ou seja, essa sonatina ela é bem tranquila de tocar e ela faz parte do repertório da base do piano clássico. Então, primeiramente, para vocês conseguirem memorizar essa peça, você vai ter que colocar na sua cabeça uma coisa. Por exemplo, você não pode colocar na sua cabeça que você precisa decorar isso rápido. Porque qual é o maior erro da maioria dos estudantes de piano clássico? Por exemplo, ele começa o primeiro compasso e ele já quer memorizar todos os dedilhados e todos os detalhes que já está escrito. Isso não é eficiente, porque quando você faz isso, você fica demorando muito tempo, você não vai conseguir memorizar. Mesmo se você memorizar, vai ser a memória de curto prazo. Você vai estar memorizando uma memória de curto prazo. Ou seja, não é eficiente você querer memorizar tudo de primeira. E também você não vai conseguir memorizar a peça inteira, querendo saber tudo e todos os dedilhados. Então, como é que vocês vão fazer para memorizar qualquer peça no piano? Primeiramente, vocês têm que fazer a leitura, observar cada dedilhado e acertar cada dedilhado. E também, vocês não podem se preocupar em decorar agora, nesse momento. Por exemplo, vocês vão ler o primeiro compasso, observando, por exemplo, aqui tem o dedo 2 e aqui tem o dedo 4. Aí vocês vão tocar dessa forma, observando cada dedilhado. Mesmo se a sua leitura for bem lenta, o importante é você observar cada dedilhado e acertar o máximo possível cada dedilhado, principalmente nessa sonatina. Ou seja, o dedilhado é muito importante quando se trata dessa peça, Opus 36, número 3. Por quê? Porque esse dedilhado ele é perfeito para você memorizar e fazer. E você só tem que fazer essa leitura do início até o final, sem precisar se preocupar em memorizar a peça. Por quê? Porque você só vai conseguir memorizar essa peça depois que você fazer a primeira leitura. E depois que você fazer a primeira leitura, aí você vai fazer a segunda leitura do início até o final, e a terceira, e a quarta, e assim vai. Agora eu vou dar um exemplo para vocês como estudar uma peça para conseguir memorizar. Por exemplo, vocês vão estudar observando cada dedilhado de forma lenta. Dessa forma. Mesmo se a sua leitura for fraca, você vai continuar. Dessa forma. Por exemplo, agora vamos supor que você conseguiu ler essa peça até o final, apenas o primeiro movimento. Vamos supor que você conseguiu ler até aqui, até a segunda parte. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer novamente a leitura. E depois que vocês fizerem essa leitura, vamos supor que você já fez ela 10 vezes. Essa leitura 10 vezes. Aí você já vai perceber que já vai ter mais tranquilidade ao tocar. E outra coisa, não precisa você fazer tudo com perfeição. A primeira leitura vai ser bem difícil. Você não vai fazer perfeito. A segunda leitura você vai também melhorar um pouco, só que você não vai sentir tanto a evolução. Você só vai sentir a evolução depois que você fizer essa leitura várias vezes. E outra coisa, vamos supor que a sua meta é fazer a leitura do início até o final. A meta de um dia, vamos supor, a sua meta de um dia é fazer a leitura do início até o final. Aí mesmo que você faça essa leitura com dificuldade, ou seja, você já cumpriu a sua meta de fazer essa leitura. Aí vamos supor que no outro dia você leia novamente do início até o final. Agora, se você quiser adiantar mais ainda o processo de aprendizagem, vamos supor que você faça a leitura do início até o final em um dia. Aí você terminou a leitura e você quer fazer novamente. Aí você faz novamente. E você agora coloca o objetivo de ler quantas vezes for preciso.
Por exemplo, quando eu vou aprender uma peça, um concerto de Chopin, vamos supor que eu vou aprender o concerto de Chopin número 2 para piano e orquestra. Quando eu vou aprender esse concerto, eu faço o seguinte, eu leio a peça do início até o final com muita dificuldade. Depois que eu leio o concerto de Chopin número 2, aí vamos supor que eu terminei e demorei muito para ler o primeiro movimento, o segundo e o terceiro. Aí quando eu terminei essa leitura completa desse concerto, aí eu vou e leio novamente do início. Por exemplo, eu vou e leio novamente. Aí vamos supor que eu aguentei ler novamente do início até o final. Aí eu vou e leio novamente quantas vezes for preciso. Vai chegar um dia que eu já vou ter facilidade na leitura. E já chegou esse dia, por exemplo, que eu consigo ler o concerto de Chopin do início até o final 10 vezes. Vamos supor que eu demore 40 minutos para ler o primeiro movimento, o segundo e o terceiro do concerto número 2 de Frédéric Chopin. Aí se eu ler 8 vezes esse concerto, ou seja, eu vou demorar menos de 7 horas para conseguir ler esse concerto inteiro. Aí, vamos supor que eu quero estudar 8 horas, aí eu vou e coloco mais leitura ainda, eu posso ler 10 vezes por dia. Imagina, você conseguir ler 10 vezes por dia um concerto de Chopin, você vai conseguir fazer esse concerto de forma perfeitamente bem. Ou seja, não é talento que vai fazer você ser um pianista de sucesso, é o quê? É a repetição constante, de tanto você repetir, você consegue tocar. Quando eu fui aprender o concerto de Chopin, eu comecei a fazer a leitura assim. Qual é a primeira tecla? A próxima nota. Aí eu fui aprendendo, errando mesmo e indo para frente. E depois que eu fiz essa leitura várias vezes, depois que eu maximizei a peça, aí eu toco. A dica principal de hoje é o que? Quando você for estudar essa peça, você vai fazer a leitura, observando cada dedilhado e mesmo com dificuldade, mesmo parando, você não vai voltar a se errar. Então, basicamente é isso o vídeo de hoje. Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês de alguma forma. Também eu estou fazendo uma pesquisa para eu entender melhor sobre vocês. E eu estou fazendo essa pesquisa para eu saber o que é que vocês precisam no piano para eu melhorar meus conteúdos aqui no YouTube. E vocês fiquem à vontade para contar a sua história na pesquisa. Por quê? Porque é muito importante também para eu poder ter mais clareza nas minhas aulas que eu for passar para vocês aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.